Romanos capítulo 5, nós vamos ler 2 versos deste capítulo, será a nossa meditação nesse culto especial que celebramos a mesa do Senhor. Diz-nos assim a palavra do Senhor em Romanos 5, versos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Até aqui, que Deus abençoe a sua santa palavra. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu gostaria de meditar com os irmãos hoje neste tema, a justificação pela fé. Tema este que é um dos pilares da fé cristã. Quando nós lemos a carta aos Romanos, nós já concebemos de que é um texto inspirado pelo Espírito do Senhor ao coração e mente do apóstolo Paulo, onde ele trata de mistérios profundos da relação entre Cristo e a sua igreja, em especial do cristão e o que Deus fez através de Cristo Jesus, do cristão e a segurança da sua fé. Meus irmãos, nós vivemos um período de grande incerteza. As pessoas elas estão revelando as incertezas que elas têm. No entanto, quando nós falamos sobre a nossa caminhada com Deus, rumo ao céu, nós precisamos ter muito cuidado, porque o Senhor afirma em sua palavra que nós nos apoiamos não em nós, nos nossos pressupostos, nas nossas emoções, mas sim no que a Bíblia diz ao nosso respeito. E num período em que a fé e a vida espiritual, ela é movida pelo que o homem sente, parece tão distante nós falarmos de fé, mas é extremamente necessário nós conversarmos sobre o que é a fé, o que Deus fez e como isso se liga a nós hoje. Eu me lembro que eu cresci na igreja cristã evangélica brasileira e eu passei por várias experiências do meio evangélico, e inclusive um treinamento que a Cruzada Estudantil Internacional promovia, que nos preparava para pregar o evangelho para pessoas nas ruas, e eu achava aquilo fantástico, e realmente porque o autor fez uma ilustração de como as pessoas conduzem a sua vida, a sua relação com Deus, elas se baseiam em si mesmas. E ele fez um desenho que era um trem e seus vagõezinhos atrás, sendo que a máquina do trem, a máquina propulsora, ela era a emoção, e atrás, o vagão imediato era a fé. Então a fé ela era movida pela emoção. E quando eu vi aquele desenho, na minha adolescência, eu disse, esse cara sou eu. Imediatamente. Esse desenho diz respeito a mim, porque é assim que eu vivo baseado nas minhas emoções. Quando eu estou bem comigo e com o mundo, quando eu acho que eu estou, então eu oro com maior liberdade, pensando, está tudo bem comigo e com Deus. Mas quando a minha emoção ela é afetada, quando a minha alma está em frangalhos, a primeira coisa que eu penso é, Deus está querendo me punir por alguma coisa. E logo na adolescência, conversando com amigos e com pastor também, eu fui ensinado de que isso não era meu, é do ser humano. O homem ele é assim, ele é movido pelo conceito que ele tem de si, e a leitura que ele faz de si, ele atribui aos outros. E o que acontece com os crentes muitas vezes? É exatamente isso, a forma como eles veem a si mesmos, é a forma como eles atribuem a relação de Deus para com eles.
Mas a Bíblia Sagrada nos ensina algo especial, gente. Que o carro-chefe, que a máquina que leva o vagão para o destino, não é a emoção, é a fé. E fé não é uma crendice. Fé não é ficar afirmando que vai dar certo uma coisa. Fé não é um excesso de otimismo. Fé não é a fé na fé, como as religiões ensinam. Fé é um dom de Deus. O autor aos Hebreus, ele termina o escrito dele dizendo isso, olhando firmemente para quem? Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E que fé é essa que o Novo Testamento fala? A fé salvífica. Meus irmãos, é um contrassenso o crente dizer que ele crê que a salvação é pela graça, que pelas obras ninguém é salvo. Ele fala, você tem que crer, e aí fica apegando-se à forma de crer segundo ele, e achar que isto é a fé salvadora. Não, isso também é obra, porque emana do homem. Então o que é a fé? A fé é um dom de Deus, ponto. Já começa por aí, a Bíblia nos ensina isso. A fé é um dom de Deus, tem que vir da parte de Deus, porque se não vir da parte de Deus, nós não concebemos o que está escrito aqui, e aí o trem, ele descarrila, sai do trilho, porque o texto nos diz, justificados pois, há uma outra versão que diz, sendo portanto justificados, é um meio de uma conversa que Paulo está tratando aqui com os irmãos de Roma. E que conversa é essa? No capítulo 4, ele elenca um dos heróis da fé, a saber, Abrão. Abrão creu e isto lhe foi imputado por justiça, porque Abraão creu no Senhor, creu no que Deus fazia por ele, a despeito do que ele era, do que ele foi, da origem dele, de tudo isso, isto lhe foi imputado para a justiça. Então Paulo diz, portanto, sabendo que isso aconteceu com Abrão, vamos falar quanto a nós aqui, a nosso respeito. E o que é isso? Paulo diz, sendo, pois, justificados. Um dos autores que eu gosto, ele diz o seguinte, eu me edifico muito somente com esses pois e portantos do Novo Testamento. E é verdade. Nós devemos parar e ler com mais diligência o texto sagrado, porque o que está sendo dito aqui é sobre o que Cristo fez, e o que nós nos apropriamos pela fé, concede a nós um viver diferente. Paulo diz, justificados pois, mediante a fé. Primeira coisa que eu quero ensinar os irmãos aqui essa noite, a base da justificação não é a fé. Ok? É a graça. Mas vamos caminhar um pouquinho para a gente chegar aqui. Em primeiro lugar, o que quer dizer ser justificado? Ser justificado quer dizer que Deus declara o homem pecador sem culpa dos seus pecados. Que Deus equaliza a sua relação com este ente que outrora violava a sua lei. A partir de um momento Deus declara, você é justo. E o que quer dizer esse você é justo? Bom, aí entra o ponto visceral, que muitas vezes nós ou torcemos o nariz e ficamos com os olhos um pouco estranhos, ou então nos entregamos nessa santa confiança. Nós temos símbolos de fé. E o que quer dizer esses símbolos de fé? Símbolo, a junção de duas palavras gregas, que dão a entender como de junta de um cotovelo, por exemplo. Dois membros do corpo, que estão ligados por uma junta, que ele exerce uma função por causa dessa junta.
o símbolo de fé, ele começa com o credo dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, que dentro do corpo do Novo Testamento nós somos ensinados, e quando nós sistematizamos isso, nós temos toda a nossa confissão de fé, e nós ensinamos isso uns aos outros. Os símbolos de fé da nossa igreja, em especial a igreja presbiteriana, que é a confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo, tende a ensinar o crente o que a Bíblia está dizendo. Eles não substituem a Bíblia de forma alguma, ele leva o crente a ler a Bíblia e a confiar apenas no que a Bíblia diz. E um desses documentos foi escrito por um grupo de irmãos na Europa, numa época que não existia Facebook, não existia o WhatsApp, não existia outra coisa, eles não se distraíam tanto quanto nós hoje em dia, e eles meditavam nas Escrituras e oravam, e dialogavam bastante, e escreveram um documento chamado Catecismo de Heidelberg. E nesse catecismo há uma pergunta. Essa pergunta é: o que você crê sobre a remissão dos pecados? Imagine só essa pergunta dentro de casa, um pai lendo: o que você crê sobre a remissão dos pecados? E então o filho respondia isso para o pai. Essa era a proposta, ensinar desde casa essas bases da fé. E olhe só essa resposta: creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se dos meus pecados, de minha natureza pecaminosa que devo combater durante toda a minha vida. Mas Ele me dá a justiça de Cristo pela graça, e assim nunca mais serei condenado por Deus. Isso soa bem aos seus ouvidos? Não é libertador? Você ler na Escritura, porque isso aqui tudo, meus irmãos, é o que o Novo Testamento nos diz, que Deus, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele olha você através de Jesus, e Ele não quer mais tocar no assunto dos seus pecados. Isso é bom para o seu coração? Aí eu pergunto para você: o carro-chefe que conduz você no caminho da vida são suas emoções ou é a sua fé? Deve ser a nossa fé. E pode ser que você aqui essa noite diga: mas pastor Davi, eu tenho dificuldade para crer nisso, eu estou sofrendo. Então ore, porque Deus não vai lançar você em rosto, como diz Tiago, Ele não vai negar a você o pedido, Ele vai lhe conceder fé para que você saiba isso aqui por prática na vida, que você é justificado, pois mediante a fé, você crê no que Cristo fez e no que Deus diz a seu respeito através de Cristo. E se eu vir a pecar de novo, você não perde a sua salvação, porque a obra de Jesus Cristo na cruz é maior, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso que o produto, meus irmãos, o resultado de crer na obra de Jesus Cristo é paz com Deus. Quantas pessoas vivem atribuladas? Um dia está bem com Deus, outro dia está péssimo com Deus, um dia Deus está amando apaixonadamente essa pessoa e ela vive assim um dia ensolarado, maravilhoso. No outro dia, quando realmente está um dia de sol, para ela está tudo nebuloso. Por quê? Porque a natureza pecaminosa pregou sobre ela uma peça e ela fica apegada no fato de eu. Note bem o que a palavra de Deus diz: justificados, pois, mediante a fé, meus irmãos, é o instrumento pelo qual o nosso coração ele se ancora nessa verdade. A base não é a fé, a base é a graça de Deus. E a quem Deus justifica? A quem Ele quer.
O que eu devo fazer para ser justificado? Você não faz nada. É graça de Deus. Ponto final. Ou será que lá em Gênesis capítulo 12, você tem alguma explicação sobre Abrão que não está na Bíblia? Há muitas que não estão na Bíblia, mas é somente a Escritura que nos guia. E o que a Escritura nos ensina é que o Senhor Deus, Ele apareceu a Abrão e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Falou a quem? A Abrão. E lá na pregação de Estevão, em Atos dos Apóstolos, ele, cheio do Espírito Santo, diz: o Deus dos nossos pais apareceu ao nosso pai Abraão, dizendo: sai da tua terra e vem. Deus chamou Abrão para caminhar consigo. O projeto de Deus é chamar pessoas para si. E ele disse: Deus havia aparecido a Abrão quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus. Ou seja, a família toda de Abrão mudou. Terá, o pai dele, o irmão dele, todo mundo mudou para Harã. Só que depois de Harã até Canaã, somente Abrão desceu, e Ló foi com ele. Mas Deus queria uma distinção. Ele havia escolhido a Abrão. Por quê? Porque ele quis. Para o louvor da sua glória. A justificação pela fé é um ato forense de Deus, em que Ele bate o martelo apontando para alguém e diz: eu te declaro justo, dos teus pecados não me lembrarei mais. E o pecador que ouve a palavra de Deus, que ecoa isso, ele se apropria dessa verdade como? Por si mesmo? Eu sabia que os meus méritos iam me conferir esse título. Não, ele olha para si e vê que de bom ele não tem absolutamente nada, mas quando ele olha para Cristo Jesus, então ele sabe que é por causa de Jesus que ele recebe este dom maravilhoso de Deus. E então Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para você: você é uma pessoa que caminha em paz com Deus? Porque os caminhos da vida, fora desta rica verdade da justificação pela fé, são prisões e mais prisões. Eu gosto de alguns temas. Seriados policiais é um dos que me chamam a atenção. Certa vez eu ouvi uma história que eu vou contar aqui para vocês. Diz que na cidade de Chicago, uma dupla de policiais, aquela cena de seriado, né? Corria atrás de 2 ladrões. E estavam cansados, e pegavam a viatura e corriam, e esses homens atalhavam por becos e por vielas e tudo mais. De repente, esses ladrões, eles entraram por um caminho, a viatura foi até eles e freou rapidamente, os policiais desceram dando gargalhada, e os ladrões pularam uma cerca altíssima e caíram do outro lado, pensando: ufa, estamos livres, aqui a viatura não chega e os policiais não nos alcançam. E os policiais do lado de lá, daquela cerca, caíram em gargalhada, e os ladrões do lado de cá ficaram pensando: qual o motivo do riso? E então um dos oficiais disse: vocês acabaram de pular dentro do presídio. Nós íamos capturar vocês, íamos levar vocês para dentro do presídio, mas agora não precisa mais, porque vocês correram tanto, mais tanto, e o caminho que vocês tomaram foi exatamente o que nós íamos levar você: prisão. Irmãos, fora da paz de Deus, nós vivemos em prisão, e os caminhos só nos levam a prisões. Você pensa: eu vou fazer tal coisa, mas quando você chega lá no fim, você fala: estou preso em mais um sentimento, não estou em paz. Do que o homem precisa? Precisa de paz com Deus, e isso só é obtido pela fé no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Agora, esta paz, para que
a justiça de Deus fosse aplicada eficazmente, o pecado deveria ser punido, porque Deus é justo juiz. E para que isso torne-se real para mim e para você hoje, Jesus, há 2000 anos atrás, tomou sobre si todo o nosso pecado e levou na cruz do Calvário. Deus se satisfez com a obra do seu Filho na cruz. Por isso, eu e você podemos ter paz hoje. O dia pode estar ensolarado e você ter paz, o dia pode estar nebuloso e você ter paz, porque não é pelos seus méritos e não é pelas suas emoções, mas é pelo que Deus fez através de Cristo Jesus. E aí, nós temos, apresentado pelo apóstolo Paulo, a finalidade da justificação pela fé e da nossa salvação. Sabe qual é? A glória de Deus. O convite não é, ouça esta mensagem e receba a Jesus para que você seja curado. O objetivo não é, ouça essa mensagem para você não ir para o inferno, como muitas pessoas dizem. O que Paulo está nos ensinando é para a glória de Deus. Deus criou, Deus chamou, Deus salvou, Deus santifica, Deus faz tudo para o louvor da sua glória. O centro não é o homem, é Ele. Olha o versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O crente, ele tem a consciência de que ele foi salvo por Deus, foi declarado justo por Deus, para o louvor da glória de Deus. E isso faz o coração dele viver invadido por gratidão eterna. E aqui nós temos outro ensinamento do apóstolo Paulo, é que a fé nos méritos de Jesus Cristo, ela nos dá livre acesso à presença de Deus. Nós tivemos uma experiência há um tempo atrás, de passar um tempo estudando fora, e eu me lembro que nós fomos até o portão do Palácio de Buckingham, e aí eu e a Tati olhávamos para dentro, e nós imaginávamos, será que a rainha está aí dentro? Quantas salas para dentro desse edifício gigantesco ela está? Por quantos guardas deve-se passar para chegar até ela? E toda aquela segurança montada, aquela encenação toda, todo aquele negócio. E muitas pessoas, para explicar esse texto aqui, usam deste exemplo. Diz, se você quiser ter uma audiência com a rainha da Inglaterra, você vai ter que passar por uma série de entrevistas, de preparo, de cumprimentos, vai ser colocado diante de você uma série de condições. Agora, o que Paulo está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que através de Jesus Cristo, pela fé em Cristo Jesus, é tirado de nós todos os empecilhos e protocolos, e nós temos livre acesso à presença de Deus Pai. Nesse período que nós estamos privados de contato com familiares, com tantas pessoas, meus irmãos, nós devemos nos apegar a esta verdade bíblica: o acesso a Deus o Pai foi aberto por seu Filho Jesus Cristo, e todo que nele crê tem este livre acesso todo o tempo. Invista na sua vida de oração, passe mais tempo meditando nisso, passe mais tempo orando, assentado, andando, deitado, busque a presença do Senhor para que seu coração viva invadido disso, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração. E tudo isso começa por esta verdade: eu fui justificado por Deus, e eu me apropriei disso não
pelas minhas emoções, mas pelo que a Sagrada Escritura diz, está escrito, está dito, está feito, justificado, pois, mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Quando você for acusado por Satanás, lembre-se disso, eu estou em paz com Deus. Jesus morreu pelos meus pecados de ontem, de hoje e de amanhã também. Eu estou em paz com Deus. Alguém pode dizer, mas pastor, isso não leva a pessoa a viver de uma forma desenfreada no pecado? Os meus pecados já estão tratados, então vou viver de qualquer forma. Olha, é impossível você olhar para Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário por você, e você olhar para o seu pecado da mesma forma. Você vai correr dele, e você não vai brincar com ele mais, porque o teu pecado, o meu pecado, fez Jesus sofrer agudamente na cruz do Calvário. Ele se fez vergonha por todos nós. Por isso nós não brincamos mais de pecadinho e pecadão, porque alguém justificado mediante a fé, essa pessoa sabe que Deus fez isso com ela para ela viver para a glória dele, e ninguém vive para a glória de Deus praticando o pecado. Portanto, esta paz que nos invade, ela nos coloca uma identidade que somente a Escritura nos dá. Você não é mais quem você costumava ser. Você não é alguém melhorzinho, você é novo. Você é novo, você é de uma estirpe diferente, que já pisou nessa terra. Caminhe por este chão pavimentado, paz com Deus. Pelo que o justo juiz disse, ele olhou para você da tribuna e disse, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Ponto final. Por isso que Dwight Moody disse em um dos seus sermões, que Deus tomou os pecados nossos, lançou-os no mar do esquecimento, e lá colocou uma placa escrita, proibido pescar aqui. Meus irmãos, aquele que tem todo o poder para julgar e condenar, decidiu nos justificar. Por que viver se acusando? Por que não viver segundo o que a palavra diz e viver confiando em suas emoções, se a fé do cristão é baseada no que Cristo fez? Eu gostaria de orar com a igreja nessa noite, para que você viva em paz com Deus. Para que você que nos ouve, viva baseado nisso aqui, no que a Escritura diz, não no que você sente. Você pode sentir um monte de coisa, vários dias. O que voga mesmo é o que a Bíblia diz a teu respeito e ao meu respeito, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Vamos colocar em pé e vamos orar. Eu convido você a curvar a sua fronte e de olhos fechados, apresentar a sua vida perante o Senhor. E que você fale com Deus, fale com Deus. Se você sente carência de crer segundo a Bíblia nos ensina, para que você se aproprie de tudo quanto a Bíblia diz, peça a Deus, ó Deus, dá-me esta fé que vem de Ti. Talvez você esteja nos ouvindo e pensando, até agora o que eu criei foi a partir de mim mesmo, conceitos meus sobre Deus e o que Jesus fez, e eu estou vendo que existe fé que vem da parte de Deus em Cristo, que é um dom, que essa fé me faz viver em paz com Deus por todo sempre. Eu quero isso hoje. Peça ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, graças te damos por tua santa palavra, graças te damos pela remissão dos nossos pecados, pela obra que o Redentor fez por todos nós, e que baseados nela nós podemos viver em paz contigo, Senhor. Nós temos livre acesso à tua presença. Ó Deus, que nós não vivamos num mundo confuso e de suspeitas e de perigos, sem esta paz que vem de ti, Senhor. Dá-nos da tua paz, dá-nos, ó Deus, da tua paz. Esta é nossa oração. E que nós sejamos pacificadores também, Senhor. Que não sejamos pessoas que julgam, que sentenciam, mas que nós
propaguemos a paz que vem através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para a salvação de muitos e muitos eleitos do Senhor, que muitos ouçam a mensagem do Evangelho segundo a Escritura, através dos nossos lábios, ó Deus. No nome santo de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso bendito Senhor e Salvador, e a doce presença de consolo do Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e sempre. Que digamos juntos, amém.